Levítico capítulo 10. Quero ler um verso. Verso 9 e verso 10. Diz, Levítico 10, verso 9 e verso 10. Deixa eu ver se eu espelho aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá lá? Agora eu já botei. Bem. Então diz, você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo. Eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem onde Deus fala com Arão, o sacerdote, para com os sacerdotes, dizendo aqui que eles saberiam então a diferença entre o sagrado e o profano, entre o santo e o impuro, e tudo isso porque Deus, em Levítico, ele começa a colocar, desde o capítulo 1, ele vai falar sobre os holocaustos, ou as ofertas que seriam entregues a Deus, seriam dadas a Deus, que seriam sacrifícios de animais, onde haveria derramamento de sangue, tudo isso para então haver aí a proposta de Deus é que o povo dele seria um povo separado para ele. Dentre outras leis, porque o livro de Levíticos também são livros de leis, né? Assim como o próprio Êxodo, depois Levítico, Números e Deuteronômio trazem então leis que foram dadas aí a Moisés durante o tempo então em que ele esteve com o povo. As leis então dadas por Deus ao seu povo seriam leis em que o povo ele teria uma característica de separação. Essa separação seria para uma santidade diante de Deus. Separado, santo significa separado. Aquilo que é santificado, aquilo que é então consagrado para Deus. E Deus então, o desejo dele para com o seu povo era de uma separação diante dos outros povos. As outras nações tinham práticas que para Deus eram abominações. Principalmente quando a gente lê lá em Levítico capítulo 11, capítulo... Não. Enfim, quando a gente lê concernente, inclusive, as relações, né? Haviam a questão dos alimentos que deveriam ser consumidos, que seriam puros e impuros, e também das relações para com Deus concernente aos sacrifícios, ou seja, concernente à própria relação com Deus, mas também haveriam relações, e aqui foram colocados no capítulo 18, as relações sexuais. Então a gente hoje se fala muito sobre isso, mas Deus ele estabelece na sua palavra determinadas relações sexuais que deveriam ser aí praticadas pelo seu povo, porque as outras nações tinham práticas sexuais que são colocadas aqui.
como tem até hoje. Mas Deus então estabelece para o seu povo, então, determinadas normas, né? Principalmente concernente às questões de relações incestuosas, né? Ele coloca aqui no capítulo 18 as relações ilícitas, tá? Inclusive homens com homens, mulheres com mulheres, né, com animais, e aí com outras pessoas da própria família. A gente não vai entrar nesses detalhes porque não é essa o tema da mensagem, mas eu estou pontuando isso porque hoje se fala muito sobre essas questões. Então, biblicamente, a Bíblia, ela condena, né? Deus aqui diz que determinadas relações, a relação sexual entre o homem como se fosse mulher, tá aqui direta, né? Em Levítico 18, é abominação a Deus. Deus abomina. Isso não significa que as outras nações, né, aqueles que não, então, se colocaram como separados para Deus, então, a pratiquem ou a deixem de praticar. Enfim. Mas aí, voltando ao texto que nós lemos anteriormente, no capítulo 10, Deus então está falando justamente para Arão que eles teriam capacidade desta distinção em Deus, desta separação entre o que era puro e o que era impuro, daquilo que Deus então, se foram consagrados ou separados para Deus, eles teriam então esta distinção do que seria puro e impuro, sagrado e profano, e que não somente isso, mas eles ensinassem às outras pessoas, ao povo. Então, a mensagem dessa noite, justamente trazendo o livro de Levítico, é que aqueles que então se voltaram para Deus, você que se voltou para Deus, você que foi alcançado pela graça em Cristo Jesus, amém? Deus requer de você que você seja, então, capacitado, né, pelo próprio Deus, ou buscando nele essa capacitação, de entender essa separação que Deus faz na tua vida. Amém? Por que isso? Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é amor, sim, ele é graça, ele é compaixão, ele é misericórdia, mas Deus é justo também. Então, ele fala diretamente, né, abertamente na sua palavra, sobre a questão perante ele, se você tem temor a Deus, é uma questão. Então, se você não tem temor a Deus, tudo bem. Aí perante ele, sobre uma questão de separação e santificação diante dele, e daqueles que não assim não desejam, de uma condenação, porque não escolheram a servir a Deus, nem aos seus estatutos, nem a sua palavra. Amém? Então, essa noite eu quero pregar justamente separados para Deus. E nós vamos ver aqui como devemos, então, estar aí atentos a isso. Se de fato fizemos uma opção por servir ao Senhor e a sua lei, crer e crendo em Deus, a gente quer muito as bênçãos de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, amém? Mas muitas vezes não querem observar aquilo que Deus coloca na sua palavra. E aí Levítico traz justamente isso. Significa que a gente vai cumprir à risca toda a palavra? Não. Devemos entender as questões bíblicas, né? Ninguém vai hoje fazer os sacrifícios que eram feitos em Levítico. A gente vai matar aqui, ele descreve lá como deveriam ser os animais que deveriam ser levados para o sacrifício do pecado, o sacrifício diante de Deus, porque exigia o derramamento de sangue. Nós sabemos hoje pelo Novo Testamento
que Jesus vem e o próprio Jesus vai dizer que fez uma aliança no seu sangue, no seu próprio sangue. Então, o próprio sangue de Jesus, ele serviu para expiação do pecado de toda a humanidade. Isso vai estar lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, inclusive. Quando Jesus fala que esta aliança no meu sangue, ele fala lá em Lucas, ele fala nos outros evangelhos. Tudo isso agora, essa aliança, nova aliança com Deus, no sangue de Jesus, ou aliança com Deus no sangue de Jesus, é uma aliança de cunho espiritual. Não há mais necessidade de sacrifício material de animais, sejam eles quais forem, descritos em Levítico. Mas precisamos entender outras questões que são colocadas aqui, os princípios dessa relação para com Deus, dessa relação humana, então também, que nos cerca. E a primeira coisa que eu coloco aqui foi uma questão que Deus trouxe para Arão, quanto ao altar que era colocado, que Deus ordenou que eles fizessem, o altar para os sacrifícios, que eles deveriam ter este fogo mantido aceso. Então, hoje nós não temos um altar aqui, com fogo, uma fogueira acesa. Isso não existe em lugar nenhum, inclusive nem em Jerusalém. Não existe um altar lá onde tem um fogo que não se apaga e que então são levados sacrifícios. Mas, devemos trazer para as nossas vidas o princípio deste fogo, desta chama acesa, que é a chama, a chama do altar de Deus na tua vida. A chama do altar de Deus nas nossas vidas. O que significa isso? Que as coisas de Deus devem estar ardendo com fogo na tua vida. O altar de Deus, o altar então que Deus fez na tua vida, quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus passou a habitar em você. O Espírito Santo passou a habitar em você. Quando a gente fala do Espírito Santo e a gente fala de fogo, a gente lembra lá da promessa que Jesus faz, do cumprimento da promessa de Jesus aos discípulos sobre a descida do Espírito Santo, e na manifestação da descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, diz o texto que eles veem sobre cada um, dos que estavam lá naquele local chamado cenáculo, eles veem línguas repartidas como que de fogo. Então, essas línguas de fogo, quando a gente, nas festas juninas, quando você vê uma fogueira acesa, ou mesmo no fogão da tua casa, você vê chaminhas, de fogo. Então, foram vistas naquele momento lá, já no Novo Testamento, línguas sobre a cabeça deles, línguas como que de fogo. Então, há uma representação do fogo. O fogo, quando se fala em fogo, na palavra de Deus, o fogo é aquele que queima. Então, o fogo é para purificação. A chama de Deus precisa estar na tua vida para a purificação da tua vida. Amém? Então, se a tua chama, a chama do altar da tua vida está lá, com a brasinha quase apagando, que você dê um assoprão lá, peça ao Espírito Santo que assopre. Amém? Que o Espírito Santo venha e assopre na tua vida para a chama do altar do Senhor se reerguer. Mantenha, para que você seja essa pessoa separada para Deus. É necessário que você mantenha o fogo do altar aceso. Amém? Peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele é o Espírito que traz o vento aí para manter essa chama acesa. O que ele diz lá em Levítico? Que a gente pega esse princípio do altar, de manter o altar aceso. O Senhor disse a Moisés: dê
este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E aí eu estou falando, pastor, mas o senhor está falando aí que essa ordem foi dada a Deus para Moisés, para que Moisés então falasse com Arão, que era irmão de Moisés e era o sacerdote, o sumo sacerdote, né, juntamente com seus filhos, que eram sacerdotes. Então é só para sacerdote, justamente, sim, você em Cristo Jesus foi feito sacerdote de Deus. Aí sim, todo cristão é um sacerdote particular de Deus. Não é o pastor, né, não é o bispo, etc, que é um sacerdote. Ele também é um sacerdote, amém? Diante de Deus. Porque fomos feitos sacerdotes. Tá? Você não é a igreja, mas você é um altar de Deus. E você é o sacerdote desse altar de Deus na tua vida. E você é quem tem a responsabilidade de manter a chama acesa. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, você está fazendo isso, mantendo a chama acesa. Você que está aqui, está ouvindo, você está mantendo a chama acesa. Mantenha a chama acesa do altar de Deus na tua vida. Ele nunca deve ser apagado. Você é o sacerdote, você é sacerdotisa. Amém? Você é responsável pelos sacrifícios a Deus, pelos holocaustos a Deus na tua própria vida. Amém? Ele não deve ser apagado. Assim você vai se manter separado para Deus. Assim você vai se manter santificado para Deus. Porque o próprio Deus, o altar, por quê? Porque o altar de Deus na tua vida queimando, amém? É o poder de Deus agindo na tua vida. Então não é você quem está se santificando, é Deus que está santificando. Mas há um trabalho, há um processo através da sua própria vida. Porque se você não mantiver esta chama acesa, não vai haver purificação de Deus. Não adianta você exteriormente, a gente vai ver aqui, exteriormente trazer uma imagem de santificação, se o altar no teu coração não tiver com a chama acesa, viva. É Deus quem santifica seus filhos. Por isso ele vai dizer aqui, o altar precisa estar aceso. A chama, ele não pode ser apagado. Então você tem um trabalho em Deus. Amém? A gente acha que a gente não tem. O cristão tem um trabalho em Deus. Amém? O trabalho é manter a chama acesa do altar de Deus no teu coração. Amém? Em segundo lugar, você deve ser prudente na condução. Você como sacerdote, então, você deve ser prudente. Prudente. Tá muito apagado aqui, né? Tá ruim? Tá vendo? Apaga ali, Tereza. Pode apagar, não tem problema. Houve uma ocasião, então, que os filhos de Arão, eles trouxeram um fogo que vai ser colocado biblicamente como um fogo estranho ou um fogo estrangeiro, um fogo que não aí pertencia à chama do altar de Deus. Eles trazem e inserem esse fogo. Então devemos tomar cuidado, deve ser prudente, para que outras chamas não invadam o altar da tua vida, onde há a chama de Deus. Porque pode haver confusão e Deus não tolera isso.
Olha o que diz o texto. Seja prudente, então. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, ou fogo estranho, perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Então, se aproximamos de Deus, Deus é santo. Amém? Se aproxime com o fogo do altar de Deus no teu coração. Cuidado com fogo aí estranho, coisas que são estranhas à palavra de Deus. Então tem muita gente que acha que está, só porque Deus é realmente misericordioso, né? Mas que acham que não há problema. Não há problema. Né? Determinadas coisas podem ser praticadas e não há problema nenhum, mas isso pode ser fogo estranho. E você está trazendo para a sua própria vida condenação e não bênção diante de Deus. Então seja prudente. Você é responsável pelo altar de Deus. Se você foi separado por Deus, amém? Se você compreendeu com a tua mente e com o teu coração, você foi pelo Espírito Santo, né, iluminado, pelo Espírito Santo revelado, pelo Espírito Santo, você conseguiu ver o que envolve a questão espiritual da salvação em Cristo Jesus. Você foi separado por Deus. E você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ao Pai, Deus Pai, esse Deus do Antigo Testamento, no qual nós estamos lendo aqui, você então foi separado para Deus. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Cuidado com o fogo estranho. Como separados por Deus, saiba que Deus, então, Ele ensina a tua vida. Amém? Ensina para que você, através da tua vida nele, possa ensinar também. E é isso que Ele fala para os sacerdotes, né? Ele te ensina para que você ensine, para que você testemunhe. Lá no capítulo 10. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos deverão beber vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Então, não bebe vinho e bebida forte quando for entrar na minha presença. Então, às vezes, pessoas condenam, né, a questão da bebida. Não vou entrar nesse detalhe aqui também, mas Deus está dizendo para eles: vocês não devem beber quando for entrar na minha presença. Então, significa que eles bebiam lá antes. Por quê? Porque você precisa estar na presença de Deus com a sua mente lúcida. Amém? A bebida tira a pessoa, muitas vezes, da normalidade, tira a pessoa da sua concentração. O encontro com Deus precisa ser um encontro com uma mente totalmente voltada para Ele. Amém? Não adianta também você, né, as pessoas que vão muitas vezes a uma igreja, vão a um encontro, né, com Deus, com as suas mentes voltadas para outras coisas. Sua mente deve estar voltada para Deus. E aí Deus fala: isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o
puro e para ensinarem os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Deus dá essa instrução para os sacerdotes, Arão e seus filhos. E os filhos de Arão vão lá, nós vimos, né, no capítulo mais à frente, que eles vão pegar fogo estranho e vão inserir. E com isso eles foram fulminados. Mas Deus aqui falando para os sacerdotes, né, vocês têm capacidade em mim de ensinarem. Vocês têm capacidade de discernir aquilo que é puro do que é impuro, do sagrado do que é profano. Então, Deus te ensina, se você mantiver acesa essa chama do altar, se você entender que você foi separado, que você foi separada para Ele, para Deus. Deus te ensina para você ensinar. Por isso, permita a purificação de Deus. Tá? Diz o texto aqui em Levítico 7:5, o sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, é oferta pela culpa. Então, havia a oferta, né, pela culpa diante de Deus, era uma oferta que era preparada no fogo. E os sacerdotes deveriam queimar estas ofertas. Né? Você deve permitir a purificação de Deus. Você, como sacerdote, como sacerdotisa de Deus, com o altar de Deus no teu coração, na tua vida, queimando, você também oferece sacrifícios. E você, a tua própria vida também é um sacrifício diante de Deus. Amém? Você não vai oferecer mais um sacrifício de um animalzinho, mas a tua própria vida. Você está na presença de Deus, né? No domingo à noite, aqui nesse momento, é um sacrifício diante do Senhor. É um sacrifício agradável a Deus. Amém? É oferta dedicada ao Senhor. Então você aqui, você ouvindo a mensagem, participando desse culto, é oferta dedicada ao Senhor. Saiba disso. Permita que Deus purifique a tua vida com o seu fogo. O fogo de Deus é um fogo consumidor, mas ele é um consumidor, ele é consumidor dos pecados. Haviam em Levítico, quando lemos o livro de Levítico, haviam pecados, erros cometidos em relação à palavra de Deus, é isso que significa o pecado. Haviam erros que eram dolosos, que a pessoa sabia que ela estava fazendo, mas haviam aqueles que eram chamados culposos, onde então a pessoa, ela sem querer, né, sem a intenção, ela cometia. E a nossa vida é assim. Né? Como então sobreviver diante de Deus que é santo? Né? Nós vimos que Nadab e Abiú, naquela época lá, com a manifestação de Deus, ao levar fogo estranho, foram consumidos pelo fogo do próprio Deus. Mas e hoje? Não, Deus não vai te consumir, não. Você tem a Jesus como Senhor. Deus vai ter o juízo àqueles que não querem a Ele, né? No juízo final. Mas a tua vida diante do Senhor aqui, ela vai ser sempre purificada por Deus, pelo próprio Deus. Vai ser perdoado. Amém? Por isso que haviam esses... são uma infinidade de tipos de ofertas, quando lemos o livro de Levítico, para expiar culpa, para expiar pecados diante de Deus. E agora?
Não, agora você precisa manter somente o teu altar aceso diante do Senhor. Amém? Colocar-se diante dele. Oferecer a tua vida como sacrifício. Né? Estamos aqui, eu repito, estar aqui é um sacrifício a Deus. E o Senhor, então, ele vem com o fogo consumidor dele, purificar a você. O ouro, isso está em textos bíblicos, o ouro é purificado pelo fogo. O ouro é purificado pelo fogo. Quando quando alguém traz uma peça de ouro para um ourives, o ourives vai transformar em algum outro objeto, né, de valor. O ouro em si já tem o valor, ele vai ali purificar esse ouro com fogo, vai derreter muitas vezes esse ouro. Com o quê? Com fogo, para que as impurezas dele saiam, e ele coloque uma liga ali que dê liga para formar então a peça, a joia que ele quer formar. E aí a gente tem textos do Novo Testamento falando sobre isso, sobre este fogo consumidor do Senhor, lá em Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Aí, olha só em Hebreus, lá em Mateus 3,11, eu os batizo com água. Esse é João o batizador falando. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Está falando de Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? Para purificação. Então o Senhor purifica a tua vida. Amém? Você é separado, você é separada para Deus. Como? Quando o altar de Deus está queimando na minha vida. Quando o altar de Deus está queimando na tua vida. Então, você quem tem que colocar a lenha ali. Você não pode deixar o fogo apagar. Você não pode colocar outro fogo ali, fogo estranho. Deus vai purificar você, você vai continuar sendo separado, separada para Ele. Amém? Atos 2, 3, 4, eu falei desse texto. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Continue separado, separada para Deus. Amém? Você foi separado. Se você, como eu disse anteriormente, aí foi alcançado pela mensagem de Cristo Jesus, pela mensagem de Deus, da sua palavra, se você foi tocado e convencido pelo Espírito Santo, você foi separado, você foi separada por Deus. Amém? Você permitiu que o fogo do Senhor viesse ao seu coração e te transformasse num sacerdote, numa sacerdotisa de Deus. Agora a responsabilidade de manter este fogo aceso do Senhor é tua. Amém? Para que fogos estranhos não tomem conta do teu coração, da tua vida. Quantas pessoas, quantos crentes têm deixado fogos estranhos entrar nos seus corações? E aí então, quando você vê noticiários onde pessoas que se dizem cristãs aí
cometendo atrocidades, né? Tenha certeza que permitiram ou mesmo trouxeram fogo estranho para os seus corações, para as suas vidas. Então, permita que Deus purifique a tua vida. Não deixe que o fogo do Senhor apague do seu coração. Amém? Você é separada, você é separado por Deus e para Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas separados por ti, ó Deus. Separados como? Quando abriram seus corações, as suas mentes e os seus corações, entendendo a sua palavra e com seus corações abertos ao teu Espírito Santo, convencidos, Senhor, pelo toque do teu Espírito Santo, e confessaram diante de ti que tu és Senhor, tu de fato enviou o seu próprio Filho a esta terra para com o seu sangue expiar os pecados, expiar o erro da separação do homem para contigo. E agora, Senhor, novamente, unidos em Ti, que cada um dos Teus filhos e filhas permaneçam no Senhor, que cada um deles permaneça, Senhor, com a responsabilidade viva nos seus corações, que eles tenham a sua responsabilidade, entendam a sua responsabilidade de manterem o fogo do altar do Senhor nos seus corações, para que o Senhor esteja purificando, para que eles saibam a diferença do que é puro, do que é impuro, do que é santo, do que é profano, ó Deus, e assim ensinem outros com as suas próprias vidas de sacerdotes, de sacerdotisas do Senhor. Ó Deus, assim eu te agradeço, assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.